Então hoje a gente vai falar um pouquinho da volumetria de oxirredução, né? Então, para falar sobre esse tipo de volumetria, é importante que a gente conheça alguns conceitos básicos e fundamentais da eletroquímica. E quando a gente fala de eletroquímica, o que a gente está querendo falar é sobre as reações químicas que ocorrem com transferência de elétron, tá? Então, toda vez que eu tenho uma reação química e um dos materiais sofre a transferência de elétrons, né, de um material para o outro, nós temos uma reação do tipo eletroquímica ou um processo do tipo eletroquímico, né? Mas por que isso geralmente ocorre, né? Geralmente o aluno ele pergunta por que isso ocorre na prática, né? Para a gente entender o que significa isso, né, é que a maioria dos elementos e substâncias ela tem a tendência ou de ganhar elétrons ou de perder elétrons, né? Então, por exemplo, na formação da ligação iônica, né, um composto bastante conhecido aí, né, o NaCl, quando ele se forma, um dos materiais tem a tendência de perder um elétron e o outro elemento tem a tendência de ganhar elétrons. No caso aqui, o sódio tem a tendência de perder um elétron e, por conseguinte, né, o cloro tem a tendência de receber esse elétron, tá? E toda vez que a gente pensa em perda de elétrons e ganho de elétrons, a gente pode associar um nome específico a esse tipo, né? Então, se você tem oxidação, oxidação é a perda de elétrons, redução é o ganho de elétrons, e a reação de oxirredução é quando há transferência de elétrons. Esse termo pode ser também, além de oxirredução, pode ser também utilizado redox, tá? É muito comum, né, você pegar aí livros que está falando no processo redox, que é um termo diminuto, né, para exemplificar exatamente que nós temos uma reação onde um dos materiais, um dos elementos ou uma das substâncias está perdendo elétron, ou seja, está oxidando, e a outra, por conseguinte, está ganhando elétron, se reduzindo, tá? Porém, essa definição aqui ela não é muito boa ainda, porque muitas vezes nós temos ligação covalente, né? E na ligação covalente, né, como que a gente imaginaria que é o processo? Porque durante a ligação covalente, né, o que nós temos na prática é o material compartilhando o elétron, né? E ao compartilhar o elétron, né, você não está perdendo elétrons e nem ganhando elétrons, você está compartilhando, né? Então, nos compostos onde você tem ligação covalente, a gente vai dizer que é como se tivesse uma carga elétrica teórica que o átomo iria adquirir se houvesse quebra da ligação covalente, ficando os elétrons com o átomo mais eletronegativo. É óbvio que isso não acontece, né? Porém, o que a gente está vendo aqui é o chamado NOx do elemento, né? Ou estado de oxidação desse elemento. Então, por exemplo, aqui no caso aqui desses compostos iônicos, né? Se eu tenho lá o NaCl, o NOx do Na+ é mais 1. Do Cl, por ter ganhado um elétron, é menos 1. No caso do ferro, né, o NOx aí é 2+, portanto, o NOx mais 2. No oxigênio, menos 2, então ele é menos 2. Tá? Mas imagine aí, por exemplo, né, numa molécula do HBr, né, ou nesse caso você tem o compartilhamento do elétron ali do hidrogênio com os elétrons presentes aí no átomo eletronegativo, no caso aí o bromo ou o cloro, né? Então, nesse caso aí, o que a gente faz é que se você tivesse uma quebra dessa ligação do HCl ou do HBr, né, quem ia ficar com o elétron?
por ser mais eletronegativo do que o hidrogênio, os elementos da coluna 17A da tabela periódica, ou seja, os halogênios, né, ficariam com elétron. Então, nessa tendência, o NOx do hidrogênio seria mais 1, e no caso do cloro ou do bromo seria menos 1. Tá? Então, a partir daí, né, utilizando esse novo conceito, além dos compostos iônicos e também agora da ruptura, se houvesse, da ligação covalente, né, nós podemos agora melhorar a nossa definição de oxidação e redução. Então, a oxidação é a perda de elétrons ou o aumento do número de oxidação de um elemento. E por outro lado, a redução é o ganho de elétrons ou a diminuição do número de oxidação de um elemento. Aqui nós temos aí um quadro representativo aí, dos NOx, né? Então podendo variar aí de menos 7 a mais 7, né? E aí você tem o mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Toda vez que você está andando nessa direção aqui, você está oxidando, ou seja, você está aumentando o número de oxidação. E consequentemente, por outro lado, nesse sentido aqui, você estaria diminuindo o número de oxidação, ou seja, reduzindo. Tá? Simples, não tem muito segredo. Bem, então, como eu mencionei no início aí, né, a eletroquímica, ela está interessada nos estudos aí das reações que ocorrem com transferência de elétrons, tá? Seja ela ocasionada de forma espontânea, que aí você tem a produção de corrente elétrica, seja aquela que é produzida através de uma corrente elétrica ou um potencial imposto a uma determinada reação. Consequentemente, quando você utiliza de corrente ou de potencial para que uma reação se processe em uma determinada direção, o que nós temos é a chamada eletrólise, tá? Já nas células espontâneas, o que nós temos é as chamadas células galvânicas, tá? Que é exatamente as pilhas, né? As pilhas, as baterias são células galvânicas, né? Porque elas, a partir de uma reação química, né, libera para o sistema de forma a gerar uma corrente elétrica, né? Ou seja, a reação química faz o surgimento de uma corrente. E por outro lado, se eu aplicar uma corrente, eu posso fazer uma reação que não era espontânea acontecer naquela direção, né? É muito comum, né, hoje em dia, né, a questão do hidrogênio aí, né, ou a eletrólise da água para a geração de hidrogênio, né? Então o que você pega é água acidificada ou em meio básico. Ao aplicar uma determinada diferença de potencial ou corrente em eletrodos específicos, você quebra a molécula de água, liberando para o sistema o gás hidrogênio e o gás oxigênio, tá? E eles têm potencial aí, né, de ser o combustível do futuro, ou hoje em dia o combustível do nosso presente, né? Tentando que as empresas hoje em dia têm a tendência de ter o gasto em termos de combustível fóssil ser o menor possível. E também a questão do CO2, né? Como você está usando combustível fóssil, você está gerando CO2, aquecimento global. Então hoje a tendência é mudar a fonte de energia, que é hoje basicamente carbono, né, carvão mineral. Gasta muito-se com carvão mineral e petróleo, né, para geração de energia. A tendência é mudar todo esse nicho para um combustível ecologicamente mais amigável, que é o hidrogênio, tá? Existem problemas relativos ao hidrogênio? Tem, todos os tipos existem, né? A gente não pode imaginar que não vai existir problemas com respeito a nenhum tipo de fonte de energia. É lógico que temos, porém ela é menos danosa do que se a gente pensar em termos de futuro da humanidade, futuro do nosso planeta,
e trabalhar de forma sustentável, né? Então, se a gente quer trabalhar de forma sustentável, a gente precisa pensar no combustível que seja ambientalmente amigável. Bem, falando das células eletroquímicas, né? Então aqui é a clássica, né? A célula eletroquímica clássica aí que todo mundo já viu em aulas de ensino médio, né? Que é a célula de Daniel, né? Que é uma junção entre dois elementos básicos, o zinco e o cobre, né? Além desses metais, nós temos também o sulfato de cobre e o sulfato de zinco, tá? E a reação básica aí desse material é justamente a oxidação, ou seja, o zinco tem a tendência de oxidar, liberando aí zinco 2 mais em solução, né? E consequentemente 2 elétrons. E o cobre, por sua vez, na presença de zinco, tem a tendência a receber o elétron, ou seja, reduzir, passando de cobre 2 mais para cobre 0. Tá? Então, basicamente, nós temos aí dois recipientes, né? Um onde você vai colocar o eletrodo de zinco mais a solução de sulfato de zinco. Ela é incolor, tá? Essa solução aqui ela só está colorida por efeito do visual mesmo, tá? E por outro lado, o outro recipiente, né? Nós temos o eletrodo de cobre mais o sulfato de cobre, tá? E para fazer as conexões, no caso dos eletrodos de zinco e cobre, eles são ligados através de fios, tá? E nesse fio aqui você pode pôr uma lâmpada, um multímetro, um amperímetro, qualquer coisa aqui, para que a corrente passe pelo fio, ou seja, para que os elétrons saiam do zinco, que é o ânodo, e vá para o cobre, que é o cátodo, tá? E é um termo bastante interessante que não é cátodo e não é anodo, é ânodo e cátodo. Então tem acento, essas palavras têm que ser falado corretamente. Eu vejo muita gente falando errado aí esses termos, tá? E porém, para fechar o circuito, nós temos que ter a ponte salina. A ponte salina geralmente é feita com uma solução de cloreto de potássio ou cloreto de sódio. O cloreto de potássio é mais importante ou mais interessante porque a mobilidade tanto do potássio quanto dos íons cloretos em solução são basicamente a mesma, né? Eu tenho um valor bem próximo um da outra, então isso não vai criar as chamadas pontes salinas, potencial de junção líquida, aliás, né? Nas extremidades dessa ponte, e isso pode alterar o potencial da célula, né? Toda vez que você tem a criação de potencial de junção líquida, né? Você pode alterar o potencial da célula, né? Então o ideal é fazer com esses materiais para evitar esse tipo de situação. É óbvio que acontece, mas o potencial é tão pequeno que é muito para as medidas de laboratório, de aulas experimentais, isso não tem muita importância para nós, tá bom? No caso da solução de sulfato de cobre, né, ele geralmente tem uma coloração azulada, né, em virtude das águas de hidratação aqui do sulfato, tá bom? Então, os elétrons, então, como eu mencionei, né, como você tem a oxidação do zinco aqui, eles saem aqui desse eletrodo, vão passar pelo sistema aqui, vai ligar a lâmpada e ele vai retornar aqui para o cobre, fazendo com que o cobre que está em solução reduza sobre a superfície do eletrodo de cobre, tá? Então ele vai estar carregado negativamente, consequentemente os íons cobre 2+ vão estar próximo ao eletrodo e vão se reduzir. E por outro lado, essa barrinha aqui ela vai ser corroída, né? É o que acontece nas pilhas, né? As pilhas alcalinas, né? Elas têm o invólucro de zinco, né? Por que elas vazam? Porque esse invólucro, como vai sendo corroído e vai sendo consumido o zinco, ele vai o que?
ficando quebradiço, e ele quebra e vaza o conteúdo que estava dentro desse invólucro, né? E ele acaba então sendo exposto para fora da pilha e aí vaza no equipamento. Então toda vez que você tem uma pilha no equipamento, o ideal é que você, se você não está usando o equipamento, o controle remoto ou qualquer brinquedo com que use pilha, né? O ideal é você retirar, porque a qualquer momento ela pode vazar. Geralmente essas pilhas aí estocadas, mesmo estocadas sem uso, elas vão se consumindo e vão se corroendo e pode vazar no final, tá? Então geralmente em 2 anos assim ela acaba se degradando se tiver só estocada. Se ela estiver em uso, ela acaba muito rapidamente, tá? Aí você tem que descartar para evitar que aconteça de estragar o seu equipamento. Bem, e todas as células eletroquímicas, né, quando a gente vai escrever elas na forma padronizada, né, convencionou sempre representar as células galvânicas do lado nosso, né, esquerdo, né, sempre o ânodo. Então é quem está oxidando. Então oxida, então ele está perdendo elétrons, e o outro a extremidade aqui é quem está ganhando elétrons, ou seja, quem está reduzindo, tá? Então na esquerda é o ânodo e na direita é o cátodo, tá? E você pode representar de duas maneiras. Como você tem várias fronteiras de fases, né, como a gente mostrou aqui, né? Então aqui eu tenho o sólido e a solução, sólido e a solução. E além disso eu tenho essa fronteira aqui que é a ponte salina. Então eu tenho que esquematizar isso de alguma maneira, tá? Na prática o que a gente faz é, quando eu tenho fases diferentes, né, sólido e líquido sendo conectados unicamente pela fronteira de fase ali, você pode pôr uma vírgula ou um traço, tá? Um traço ou uma vírgula representa uma fronteira de fase, onde você tem uma fase sólida, por exemplo, e a outra fase líquida, tá? Se você representar como vírgula aqui, tá? Você vai representar a ponte salina com um traço. Tá? Então esse traço aqui é a ponte salina. Além disso, você tem que pôr informação de qual que é a concentração dos íons presente em solução, tá? No caso aqui na nossa célula hipotética, a concentração dos íons 2+ em solução em termos de concentração em quantidade de substância foi de 0,1 mol por litro. A mesma coisa desse lado, então você vai pôr o cobre em solução e finalmente quem vai reduzir por fim, que é o cobre metálico, e a temperatura de operação da célula, tá? Isso é bastante importante. Caso você use um traço aqui em vez da vírgula, aqui a ponte salina vai ser representada com 2 traços e o resto é tudo igual, tá? Bem, e se a gente está falando de reações que envolvam transferência de elétrons, né? Isso significa que nós temos que levar em consideração a carga elétrica de cada elétron, né? A carga elétrica é uma propriedade física associada aí à matéria elementar, né? Então toda matéria apresenta uma carga elétrica, né? Pode ser nula, pode ser positiva, pode ser negativa, tá? No caso dos elétrons, ela é convencionada como carga negativa, tá? Então, a propriedade específica da matéria. E essa carga, ao se mover no condutor, ou seja, em um fio, ela gera o que nós chamamos de corrente elétrica, tá? Então, toda vez que eu tenho uma carga fluindo através de um condutor, ou seja, um fio, né, por unidade de tempo, eu tenho a chamada corrente elétrica. E essa corrente elétrica é medida em unidade do Sistema Internacional de Medida através do ampere, né? O ampere nada mais é que
1 coulomb, que é a unidade de carga elétrica por segundo, tá? Então, se eu tenho 1 ampere, eu tenho 1 coulomb por segundo. Bem, e se a gente está falando de elétrons migrando dentro de um fio, né, dentro de um condutor, né, nós precisamos também relacionar essa carga elétrica com uma constante bastante conhecida, que é a constante de Faraday, que nada mais é que relacionar essa carga com a constante ou o princípio de Avogadro, né, que é o valor associado a algo muito grande, né? Ou seja, toda vez que a gente pensa em 1 mol, né, ou em uma unidade da constante de Avogadro, eu estou pensando no valor de 6,022 vezes 10 a 23 partículas ou entidades. Eu posso associar isso a o elétron. Então, quando eu pego o valor de 1 mol e multiplico pela carga do elétron, que tem um valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, eu vou ter exatamente o valor da constante de Faraday, tá? Que tem o valor de 9,6 vezes 10 a quarta coulomb por mol. Ou seja, esse valor da carga ou da constante de Faraday relaciona a quantidade de coulombs presente em 1 mol de elétrons, tá? Bem, isso aí, né, eu posso utilizar para fazer as contas, né? Qual a quantidade, por exemplo, se eu tiver 3 mols, é simplesmente multiplicar 3 vezes a constante de Faraday, vai me dar a carga associada a essa quantidade em termos de mol de elétrons, tá? E é essa equação aqui que se usa para representar a carga aí em termos do número de mols, tá? Bem, outra informação importante é o chamado potencial elétrico, né? O potencial elétrico, ele vai ser definido como sendo o trabalho necessário, né? Ou o trabalho ou a energia gasta, né, para modificar a posição de uma carga em função do campo elétrico, tá? Então, toda vez que eu tenho movimento de cargas em um campo elétrico, eu estou realizando trabalho. Então, ao se realizar trabalho para levar uma carga de um ponto a outro em um campo elétrico, o que a gente tem é o potencial, que é dado por essa fórmula aqui, tá? Então, é o trabalho por unidade de carga. Então, pega essa carga, divide aqui, ó, vai me dar o potencial elétrico, tá? Então, o potencial elétrico é o trabalho realizado por unidade de carga, tá? Bem, se a gente está falando de trabalho, né, eu posso relacionar um conceito bastante interessante de trabalho, que é a energia livre de Gibbs, né? Então, toda vez que eu penso no trabalho máximo elétrico associado a um processo, né, eu posso pensar na energia livre de Gibbs. Então, a energia livre de Gibbs nada mais é que menos o trabalho realizado. E a gente já definiu que o trabalho realizado nada mais é que o potencial vezes a carga. Então, se a gente substituir o valor de carga aqui, que é a unidade relacionada com o Faraday, a gente vai ter N vezes F. Então, substitui o Qzinho aqui por NF. Tem o E vezes E. Então, o ΔG é igual a menos NFE. E outra coisa importante é a lei de Ohm, que relaciona o potencial com a corrente e a resistência do sistema, né? Essa é uma equação bastante importante aí, né, quando a gente pensa em eletroquímica, porque muitas vezes o sistema é muito resistivo, né? E aí, com isso, você precisa utilizar a lei de Ohm para poder chegar nos valores representativos de corrente, né? E é óbvio, né? É óbvio que aqui a gente não vai falar sobre isso, né? Mas é importante que você saiba fazer alguns circuitos elétricos aí, né?
saber algumas coisas importantes aí de malha, de circuito, para onde a corrente vai, para onde a corrente flui, né? Isso aí é bastante importante. A lei de Ohm, como eu disse aí, né, ela relaciona aí o fluxo de elétrico, né, de um sistema que é diretamente proporcional ao potencial, né, em função de uma constante. Essa constante, na verdade, é a resistência do sistema, ou 1 sobre a resistência, né? Bem, então vamos usar aí esse dado que a gente verificou no slide anterior, né, que é o trabalho máximo realizado, né, na vizinhança, né, que é o trabalho elétrico, que a gente já definiu como sendo o ΔG livre, né? Esse ΔG, como a gente viu, ele pode ser relacionado com a constante de Faraday, com o potencial da célula e com o número de mols de elétrons passando pelo sistema. Tá? Então vamos fazer um cálculo de uma célula galvânica, essa que a gente viu aí na figura anterior que eu mostrei para vocês, né? Essa célula ela apresenta um valor de ΔG da ordem de menos 212 kJ por mol, tá? Então a reação dessa célula em função aí de toda aquela concentração que a gente mencionou anteriormente, ela produz uma energia livre, ou seja, de menos 212 kJ por mol. Ou seja, é uma célula galvânica, porque o ΔG é negativo, ou seja, a reação é espontânea. Toda vez que eu tenho ΔG negativo, reação espontânea. Tá? Então a gente quer calcular a diferença de potencial da célula a partir da energia livre de Gibbs, tá? Então é dada aqui a constante de Faraday de 9,649 vezes 10 a quarta coulomb por mol, né? Para calcular a gente vai usar então essa equação, ΔG é igual a menos NFE, tá? O que a gente precisa saber aqui, o número de mols do sistema. A gente viu lá que é o zinco oxidando, liberando 2 mols de elétron para o cobre, reduzindo, ganhando esses 2 mols de elétron. Tá? Então o número N aqui é igual a 2. O valor aqui é kJ, então tem que transformar em joule. Tá? Para transformar em joule é só multiplicar por 1000. O Kzinho aqui é 10 a terceira. Então substituo, vai me dar 212 mil, né? No valor aqui. Substituo esse N como sendo 2, o F é a constante de Faraday. Agora eu vou ter o potencial aqui isolado, né? Então simplesmente passei esses dois termos para cá, menos com menos dá mais, tá? E vai me dar um valor de potencial de 1,10 joule por coulomb. Toda vez que eu tenho joule por coulomb, nada mais é que potencial. Os eletrodos que a gente usa não é 100% cobre nem zinco. A solução ela pode estar contaminada, né? A ponte salina geralmente a gente usa NaCl, né? E aí a gente põe lá nas extremidades algodão, então ela não fica perfeita. Então tem várias perdas aí de potencial que na maioria das vezes nós conseguimos aí o potencial de 1.8, 1.08, né? 1.09, né? E muito próximo do valor do real. Além disso, essas condições aqui é a condição padrão, ou seja, 25 graus, tá? Então a temperatura no laboratório pode mudar. Então, como a gente vai ver futuramente pela equação de Nernst, né, a temperatura modifica o potencial da célula também. E você leva em consideração esses conceitos quando é feito aí a análise, né? Mas como a gente pode ver, o potencial é positivo. Sendo potencial positivo, significa que a célula é espontânea, ou seja, a reação é espontânea, tá? ΔG negativo, reação espontânea. Potencial positivo, reação espontânea. Correto? Tranquilo? Alguma dúvida por enquanto?